Ai, pessoal, como passa rápido. Uhum. Muito, Sora, é verdade. Ah, passa Pior. muito rápido. Passa super rápido. Vou colocando o material aqui de novo, então. Então, pessoal, ali, como a gente tem a questão da farinha, ela precisa empurrar o bolo fecal, né? Nós temos ali no esôfago, depois você Ô, prof, eu não tô conseguindo ver. Ou tu não compartilhou ainda dela? Não, já compartilhei a tela. Eu também não, Sora. Acho Também que não tô vendo, prof. Não tá aparecendo. Não. Deixa eu fechar aqui de novo e abrir de novo. a tua câmera tá desligada também, Sora. Deixa eu ver, talvez aí. Ah, é isso, com certeza é isso. Deixa eu botar o material aqui de novo. Só um pouquinho, pessoal. Está buscando aqui só um pouquinho. Passa muito rápido 40 minutos. Dá uma olhada se compartilhou agora. Ok? Sim, agora sim. Agora Sim, deu prof. certo. Sim. Tá, deixa eu só voltar aqui, então. Então, assim, pessoal, eu estava falando antes da questão da faringe, que se o paciente está lá posicionado para fazer o exame, ele pode estar com um problema que, de repente, a faringe não está empurrando o bolo alimentar para o esôfago. Se não empurrar, simplesmente a pessoa vai expulsar aquele alimento regurgitando, vomitando, passando mal, enfim, né? Então, isso sim pode acontecer muitas vezes, de prejudicar o nosso paciente. E aí sim, nessas vezes, quando o paciente às vezes vai trancar numa região como essa, o alimento vai trancar o contraste, ele não vai descer, como a gente vai ver daqui a pouco alguma imagem aí. Então, isso pode vir a prejudicar. E como nós temos ali o tubo, que é um tubo muscular de mais ou menos, tem pessoas que têm o tubo muscular 22 centímetros, 24, 25, de uma espessura, às vezes um pouco diferente de uma pessoa para outra, mas nós temos ali o esôfago. Então, ali sim vai começar a passagem do bolo alimentar. E muitas pessoas têm os movimentos peristálticos até chegar no estômago. Como assim eu falei para vocês da questão das fezes, né? Que se transforma, no fim, em gases. E aí realmente vai provocar os movimentos peristálticos. Então, a pessoa, às vezes, ela vem estufada para dentro do nosso setor. Então, por isso, nós temos que chamar muitas vezes o médico radiologista, que vai conversar e vai ver se realmente o meio contrastado, se ele vai aparecer a imagem que defina alguma coisa na tela do computador, no sentido de saber se não precisa, de repente, fazer também uma endoscopia ou uma colonoscopia, que pode vir, muitas vezes, a trazer, por efeitos de biópsia, né, algum resultado com uma maior definição até do que o próprio meio de contraste. Existem duas situações da digestão, dos tipos de digestão alimentar do ser humano. Um deles é quando quebra o alimento, né, com a mastigação, vai transferindo, então, do esôfago para o estômago, mas também existem algumas situações que o paciente, às vezes, tem reação química, que é a borbulhação, é a fermentação alimentar, essa esteatose que eu comentei com vocês, que às vezes também é prejudicada, quando toda a gordura, ela se transforma em reação química indo para essa bolsinha dentro do fígado que eu comentei. Então, o paciente, às vezes, pode passar por uma situação um pouquinho constrangedora, que ele começa a rotar na mesa. Então, na mesa de exame, muitas vezes, quando o radiologista chega, ele já diz,
eu já sei, já está acontecendo isso, o que é a sua rotina, como que se comporta o seu sistema digestivo diariamente. Muitas vezes o radiologista até já sabe o laudo, né? Ele vai acompanhando ali a transição, vai até a tela ou olha para cima no monitor que fica próximo da mesa de exame, e muitas vezes a gente já para o exame e já tem o diagnóstico. Depois o médico abre na tela as imagens maiores, faz imagens focadas e consegue definir realmente o que está acontecendo com o paciente. Como que a gente vai localizando a região que está sendo afetada, né, no paciente? Existem 4 quadrantes, 4 partes, que é dividido, então, os quadrantes abdominais. Então, lá no laudo, o médico vai definir qual é a região abdominal que está sendo afetada, que está sendo prejudicada. Assim como podem ser os 4 quadrantes abdominais, poderá também ser só, como está aí a moça, né? O quadrante superior direito, o quadrante inferior direito, o quadrante superior esquerdo e o quadrante inferior esquerdo. Muitas pessoas têm problemas, principalmente acima do umbigo. Aí depende muito da situação do paciente. Deixa eu só pular um slide aqui. Por exemplo, que nem aqui o caso. Nós temos que saber isso aqui de cor e salteado, quando vamos trabalhar com contrastado abdominal, porque é exatamente regiões que afetam. Quando a técnica de enfermagem ou o médico radiologista vai apalpar o paciente, muitas vezes antes do exame acontecer, durante o exame que a gente chama o médico para verificar, né? Aonde ele vai ficar exatamente examinando o que está acontecendo, qual a região que está afetada. Talvez vocês nem vão lembrar das funções aí dessas regiões do abdômen, né? Eu até amanhã, eu já combinei com o Aldrin, que eu vou conversar com ele um pouquinho, para ele focar nos encontros de vocês, que a diretora colocou no grupo hoje, né? Os encontros que vão acontecer ali do dia 12 ao dia 22 de julho, o intensivo de anatomia. Vou pedir que qualquer dúvida, eu estou me lembrando aqui agora que eu fiquei de passar para vocês o e-mail da coordenação, da direção, né? Eu tenho que colocar isso no grupo para vocês, eu vou colocar hoje ainda. E aí, então, qualquer dúvida que haja sobre esse dia 12, dia 22, vocês podem esclarecer com ela, porque igual ela vai deixar mais recados no grupo, ou ela vai pedir para mim comunicar a vocês. Mas é bem importante que vocês participem. E aí, gente, o que acontece? Nós temos ali a situação do hipocôndrio direito. E o hipocôndrio direito, ele está acima da cintura e abaixo do tórax. Então, nós temos ali o fígado e a vesícula biliar. E muitas vezes o paciente tem algum problema afetando o fígado ou a vesícula. E às vezes a vesícula tem que ser até retirada quando ela está inflamada. Depois nós temos ali a região epigástrica, ali o número 2, né? Que geralmente é onde a pessoa diz que tem a dor na boca do estômago. E a dor na boca do estômago nem sempre é ali. Às vezes a dor é ali, mas o problema também pode ser tanto estomacal como esofágico, pancreático, depende muito do que está acontecendo. E muitos pacientes, eles têm processos inflamatórios devido a muita gordura, não só no fígado. E aí, realmente, as enzimas que eu disse que aceleram as reações químicas do organismo, que são as proteínas, essas enzimas digestivas, elas deixam de trabalhar. Elas ficam somente circulando no sistema digestivo, mas não fazendo o papel delas, que é exatamente acelerar uma reação química, como o arroto, como a distribuição e a trituração alimentar, que tem que ir do esôfago para o estômago, do estômago para os intestinos, né? E aí sim começam as complicações. Então, esses tipos de situações é que vocês vão atender, fazendo meios de contraste, nesse caso aqui. Depois nós temos também, falando ainda no epigástrico, o epigástrico, ele fica na região superior abdominal.
Então, também é uma regiãozinha, às vezes, que incomoda um pouquinho o paciente. Depois, existe ali também o hipocôndrio, né? O hipocôndrio também, nós temos ali tanto o esquerdo como o direito. Temos o flanco, que a gente diz que é o local dos pneuzinhos, que é o local que, às vezes, dá a impressão que a pessoa tem a dor ali, mas não é ali, é apenas o flanco direito, às vezes, é a reação, porque a dor irradia para os lados, então existe tanto direito como esquerdo, né? Depois tem ali também o mesogástrio, não sei se vocês vão lembrar, que é a região umbilical. Se uma pessoa tiver uma hérnia umbilical, está lá fazendo um contrastado, vai estar gemendo em cima da mesa. E aí, muitas vezes, se o médico tocar naquela região e ver a saliência, por isso que nesses exames aqui, normalmente, os pacientes ficam de avental, eles não ficam com roupa, porque aí o médico radiologista, mesmo em cima do avental, ele consegue tocar, palpar e ver, às vezes, a saliência que o paciente esconde debaixo de uma roupa. Tem pacientes que têm medo de fazer um procedimento cirúrgico digestivo. Tem paciente que não fala de uma hérnia que muitas vezes está ali já instalada há 10 anos, atrapalhando a vida do camarada, né? Problemas digestórios complicados, que depois realmente viram em CA, cânceres, que acabam prejudicando. Depois nós temos também ali a fossa ilíaca direita e esquerda, né? Então, a fossa ilíaca é onde normalmente uma bolsinha, uma coisinha de nada, de 10 centímetros, ligada ao intestino grosso, que é apêndice, acaba muitas vezes inflamando. Todo médico relata, tanto o gastroenterologista como um clínico, ou mesmo endoscopista, né? Um médico da área também, tanto de digestivo como intestinal, ele sempre comenta, a apêndice é apenas para inflamar, ela não serve para nada, nada, nada. Simplesmente é uma bolsinha de torno de 8, 10 centímetros ligada ao intestino grosso. É a nossa natureza humana, mas não que ela sirva para alguma coisa. Então, assim, são casos diversos que vêm a prejudicar o andamento do sistema digestório. Então, por isso que quem come muita massa, muito pão, muitas coisas ligadas à massa, elas têm uma falta de distribuição alimentar e trituração. E aí aquela massa realmente também se forma em bolos fecais dentro do organismo. Então, o paciente, como eu disse para vocês antes, no outro momento que nós estávamos aqui no Zoom, que tem muito paciente que realmente acaba chegando num setor, tendo que evacuar mais, tendo que soltar esses gases, né? Que chega a ser cômico, então, lá na sala, e não tem patologia. Não tem patologia. Simplesmente eles precisam expulsar isso. Isso faz parte da rotina do ser humano. Do contrário, tem pacientes que têm um problema com o suco gástrico, porque o suco gástrico, eles não atuam só no nível de digestão, que eu fiz questão de deixar em negrito aí, mas eles destroem os agentes patogênicos que vão chegando no estômago. Então, muitas vezes, o paciente tem um mal-estar no estômago, um paciente que bebeu muito, paciente que está com problema no estômago, ele precisa destruir aquele mal-estar que está acontecendo. E aí é que temos pacientes que o suco gástrico dentro do sistema digestivo trabalha bem ou não. Desde a expulsão do alimento do esôfago para o estômago até chegar no intestino. E aí nós temos, junto ao sistema nervoso, nós temos o que nós chamamos de sistema nervoso vegetativo, que é controlado a produção do suco gástrico. Quando uma pessoa não tem o sistema nervoso central, mas também sistema nervoso vegetativo, que nós chamamos, é como se fosse uma produção de suco gástrico lá, trabalhando lá no sistema nervoso central, assim como trabalha com as emoções, trabalha com o lado motor do nosso organismo, trabalha também junto com as funções que vocês já devem ter ouvido falar pelo Aldrin, ou algum estudo de vocês, ou mesmo em alguma notícia, sobre as situações de doenças hepáticas, né? Então, o que acontece? Se a pessoa não tem um controle hepático,
se ela tem um problema no sistema nervoso vegetativo, que não controla a produção do suco gástrico para atuar a nível de digestão, a pessoa vai ter problemas complicados em todos os órgãos, em todas as vísceras, órgãos internos digestivos. E aí, o alimento, ele vai ter um volume, ele vai ter um aumento, até que ele vai se transformando em gases e bolos fecais que não descem para o intestino, que não faz com que a pessoa quase não evacue. E aí existem doenças que quando apertam o sistema digestivo, pode se transformar em destruição visceral, destruição de órgão, destruição sem o sistema circulatório ou vascular funcionar também junto com o sistema digestivo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que a pessoa tem um câncer de intestino e agora no fígado? Por que a pessoa tem um câncer no fígado, no estômago, no esôfago, e de repente agora tem uma metástase, uma nova neoplasia intestinal? Por quê? Porque trabalham juntos. O intestino depende do digestório, o digestório depende do intestino. Se o digestório não liberar o alimento pelo intestino, nós vamos ter um problema aqui em cima da mesa de exame. Nós vamos ter um paciente que o contraste vai parar, estacionar, provavelmente entre o esôfago e o estômago, no início do exame. Na questão diria, 20 minutos de exame, já aparece simplesmente um volume de alimento ingerido que não triturou, que não desceu, e que pode, muitas vezes, prejudicar o paciente. E aí é que eu volto a falar. O paciente tem dor de cabeça, mal-estar, não consegue evacuar. Alguém ia falar? Ô, prof, nesses casos, o que fazer com o paciente depois? Ele fica em observação também, né? Porque o contraste vai estar no corpo dele ainda. Ele pode, assim, ó, conforme a situação que ele apresentar, se for num plantão hospital, muitas vezes se chama até médicos de escala de sobreaviso, tipo um endoscopista, um gastro, para vir olhar o paciente, ele vai para uma sala de um pronto atendimento, né? Agora, se for numa clínica, o que vai acontecer? Infelizmente, eles vão liberar, Suelen. Eles vão, normalmente, tentar desintoxicar o paciente se a clínica tem condições. Porque, veja bem, vocês, de repente, vão trabalhar numa clínica que só faz exames. Vocês vão, de repente, trabalhar numa clínica que tem médicos atendendo e também o equipamento de raio-x. E também o equipamento de endoscópio, tem a colonoscopia. De repente, vocês vão trabalhar num hospital, que tenha, inclusive, a internação para observação, né? Então... Aí, nesses casos no exame clínico, no caso, tu pode informar o paciente que, bom, tu pode procurar em outro lugar para tirar esse contraste ou não pode? A única pessoa é o correto, tá? Eticamente. A única pessoa a conversar com o paciente para falar sobre o que está acontecendo no nosso exame de meio de contraste e sugerir um outro médico é o nosso médico radiologista. Ele vai dizer, eu vou pedir que você fique aqui na sala de espera. Geralmente existe uma sala de espera do setor de radiologia e depois a recepção. Às vezes uma salinha. Ou ele vai pedir para ir para a recepção aguardar e que ele vai escrever pelo laudo. Nós temos uma modernidade que acontece com alguns médicos aqui em Novo Hamburgo, acontece com médicos em Porto Alegre e acontece em outros locais também, que é, muitas vezes, o médico radiologista que tem o bom senso entrar em contato com o médico que está assessorando esse paciente. Isso é bem normal, né? Vocês vão ouvir falar muito também de médicos que operam hérnias umbilicais ou outros tipos de hérnias, existem várias, ou médicos gastroenterologistas, né? Que trabalham com nem todos são cirurgiões, trabalham muitas vezes, às vezes, o gástrico, o médico gastro com um cirurgião na sala, mas quem vai fazer a cirurgia é o cirurgião. Isso acontece também. Então, assim, às vezes é uma equipe, às vezes não.
e acontece da comunicação entre eles para que haja um procedimento, mas muitas vezes precisa fazer um tratamento antes de fazer cirurgia. E isso, às vezes, o paciente não entende. É que nem a história do câncer. Vamos fazer radioterapia para diminuir aquele câncer, para depois tratar a quimioterapia, ou para depois operar quando o câncer já diminuiu com a radiação. Aqui, às vezes, precisa tomar algumas medicações anti-inflamatórias para daí ir fazer uma cirurgia. Então, tem vários casos, né? Claro que se der um problema de vesícula, é retirar a vesícula. Se der um problema de apendicite, é retirar apêndice. Mas tem casos que, muitas vezes, eles vão tentando tratar. E muito também depende da condição do paciente, né? Que nem eu disse aí na aula anterior, que, infelizmente, o nosso SUS, ele pode até atender muito bem, mas muitas vezes ele também deixa a desejar, né? O paciente fica ali esperando, gemendo, tratando, voltando 10 vezes para um atendimento. Muitos de vocês, eu tenho certeza que às vezes vão atender repetitivamente a mesma pessoa. Isso pode vir realmente a acontecer. Mas, assim, dentro da tua pergunta, que tem uma boa lógica, né? Deixamos o paciente aqui assim, agora recebeu o contraste. O contraste, ele tem que ser expelido pela urina. Esse é um fato, né? Eu vi agora que a Glesiane entrou. Boa noite, Glesiane. Então, assim, pode acontecer muitas vezes, sim, do bom senso do radiologista entrar em contato com o pronto atendimento de um hospital, se ele vê que é uma situação agravante, ou o próprio médico e ver o que vão fazer. Tudo vai depender da situação. E nós vamos ter aqui a situação do posicionamento do paciente, que eu falei bem no comecinho da aula, que muitas vezes se difere, que o paciente não tem nem condições de deitar na mesa. Nós temos que posicionar ele deitado e logo levantar ele e deixar ortostaticamente na mesa para tentar fazer um exame com melhor visibilidade, visualização das imagens. Gente, a questão da digestão, ela está ligada ao último parágrafo desse slide também, tá? Que é comprovado estresse, preocupação, situações de falta de produção de enzima, né? Aceleração de reação química, de pessoas, às vezes, também, inclusive, intoxicadas de medicações. Existe intoxicação alimentar, existe intoxicação de medicamentos. O paciente realmente passa mal. Então, às vezes, pode acontecer alguma situação mais complicada. Fernanda Schneider, minha mãe ficou 7 dias esperando para operar a vesícula, isso que estava em um hospital bom e foi bem séria a cirurgia. Sim, essa vesícula, ela pode, às vezes, até vir bem verde, quase apodrecendo, né? E é bem agravante. Se ela fica em observação aguardando a cirurgia, é uma coisa, mas se ela fica em casa aguardando por cirurgia, os riscos são bem sérios, comprovadamente, de dar problemas cirúrgicos, até mais de muitas vezes, né? O paciente realmente sofre, e aí complica bastante. A minha mãe também teve esse problema abdominal de gases, ela estava apavorada, era uma dor horrível. Aí eu fui com ela no médico, ela mal conseguia sentar, de tanta dor que ela tinha. Qualquer coisa que encostasse na região da barriga, ela disse que era como se tivesse alguma coisa mexendo dentro da barriga dela. Eu acho que naquela época tu estava tendo aula comigo até. Sim, aham. Aí a gente foi no médico, ela deitou na maca, ela não conseguia deixar o médico mexer. E quando ela deitou, piorou, foi bem o que a senhora falou, parece que a posição deitada era muito pior. Ela disse que é como se ela tivesse um filho enorme dentro da barriga dela mexendo, assim. E era só gás, ela não tinha nenhuma alteração. Sim. Eu trabalhei, gente, com um médico em Novo Hamburgo, André Grasten, ele é cirurgião. Ele deve estar uns 25 anos na Unimed. Ele é auditor da Unimed de Novo Hamburgo, é um baita de um cirurgião. E eu nunca vou me esquecer de uma paciente que veio de Rolante, no consultório ao lado da Unimed, e aí ela chegou e eu achei que ela era uma gestante. E, na verdade, ela estava indo para uma cirurgia, só que ao invés de ir para o hospital, ela passou mal e foi para a clínica, achando que ia entrar na Unimed. E ela não tinha Unimed.
ela ia ser operada no Hospital de Campo Bom. Eu só sei que botaram ela numa ambulância, levaram ela de imediato. Ela começou a passar mal lá na clínica. O doutor logo foi indo para o hospital e pediu que a ambulância levasse. Eu não vou lembrar detalhes, assim, mas eu só me lembro que quando ele retornou, na verdade, ela tinha um CA digestivo, né? Tomou conta de todo o sistema digestivo, 5,5 kg. E como ela morava, hoje Rolante a gente não diz mais que é interior, é tudo asfaltado ali, Taquara, Rolante, enfim. Mas ali era mais interior onde ela morava, mais interior de Rolante. E pessoas que às vezes não vão consultar, têm sintomas, não vão ver o que está acontecendo. E às vezes criam-se vários problemas digestivos. Não é um caso de meio de contraste. Nós falamos segunda-feira, na aula presencial, que quantos são os problemas que vocês vão saber que o paciente não tem condição. Eu repeti na terça, inclusive, isso. E que, às vezes, ele vai ter que se sujeitar a fazer aquele exame. Uma pessoa assim, a gente nem judia. Uma pessoa assim que passa mal, que nem essa senhora, ela já estava com a cirurgia mais ou menos, né, programada ali, estava agendada, que fosse direto para o hospital. Porque uma pessoa, às vezes, se arrebentar uma situação de apêndice, se inflamar ainda mais a vesícula, a paciente pode até ir a óbito. Tem a história da barriga d'água, né, a CIT, que também inflama e acaba estourando todas as vísceras ali do órgão, acaba o órgão todo ele necrosando, o paciente vai necrosar total, porque vai dar um processo inflamatório agravante. Então, realmente se recomenda, às vezes, não fazer o exame. Só que, na dúvida, o que uma CIT, por exemplo, ela provoca? Ela provoca a saída, a liberação de púritos de pus pelo umbigo. E isso tem um cheiro horrível, essa situação do paciente. São situações que começam a estourar tudo por dentro. A CIT, ela é considerada uma aneurisma abdominal, e aí vocês não aguentam o cheiro no quarto, no leito, ou numa consulta que seja. E às vezes o paciente não se dá conta. O caso dessa mulher aí era um caso de ascite. Então, não tem mais o que fazer. A pessoa vai a óbito. Não tem mais o que fazer. Vai apodrecendo tudo e arrebentando todas as veias, né? E aí realmente dá vários sangramentos, várias complicações. Nós falamos há pouco ali do sistema digestivo, dos quadrantes e as regiões, então, a serem investigadas. Dentro dessas regiões investigadas, é preciso entender que, junto com o sistema digestivo, nós temos a região final do tubo digestivo. E essa região final, ela absorve toda a água e gera o bolo fecal, que vai amolecer ou não. E isso envolve o nosso intestino grosso. Então, às vezes, a pessoa tem um câncer no intestino grosso que não vai estar ligado ao intestino delgado. Mas o medo sempre de um médico, às vezes a família nem se dá conta que tem 2 intestinos. Tem intestino. Mas para um médico que vai fazer uma retirada de um CA intestinal, ou que chega, de repente, um paciente lá para vocês, nas radiografias, com a ridícula prescrição de um meio de contraste, quando teria que fazer uma ressonância para fazer 250 cortes de uma região abdominal e realmente investigar a causa, o problema que está acontecendo. Porque se atinge o intestino delgado, vocês lembram quantos metros possui o intestino delgado? Alguém lembra aqui? 4 a 7 metros, gente. Então, se afetar que do intestino grosso vá se distribuir, né, entre os 4 a 7 metros, por exemplo, vai ter um problema que o intestino delgado tem a finalização do processo digestório, que é defecar, né? Então, aí é que causam muitos problemas também, tanto na situação enzimática, que seria lá a aceleração de reação química, que já não funciona mais.
E aí também vai fazer um contrastado numa pessoa assim, que já está com processo inflamatório, o contraste, ele vai acabar descendo até o intestino grosso ou delgado. Quando pensa que está no final, o que acontece? Para simplesmente o intestino delgado de funcionar. Daqui a pouquinho já vai estourar o tempo. Aí eu vou pegar esse mesmo slide aqui, o 13º slide, para a gente continuar. Então, assim, o que acontece dentro do procedimento radiográfico? Nós vamos sempre fazer, primeiramente, um raio-x que a gente consiga pegar ele como se fosse lá o ultrassom abdominal total. E a gente consegue verificar exatamente se toda essa região está funcionando ou não. Quando eu falei em bário... Oi? É isso que eu queria te perguntar. No Uhum. caso, o médico, quando ele vai colocar no exame para a gente fazer, ele vai especificar aonde ele quer que a gente foque, ou ele vai fazer um total, e aí quando a gente vê que tem alguma localização que está com alguma avaria, a gente vai focar nela, é isso? Assim, ó, Igor, a prescrição, ela vem como um trânsito intestinal, né? Ou ela vem com uma esofagografia, que é o que a gente está falando aqui agora. Então, se vier como esofagografia, nós temos que fazer essa primeira imagem aqui, porque podemos ter um problema, sim, lá no esôfago, mas que vá prejudicar toda a região que chega quase à pélvica, né? Então, assim, nós vamos sempre fazer um trânsito gástrico-intestinal, que é o que está aí no material de vocês. Então, é bem normal fazer o uso do contraste, né? Nós vamos utilizar o bário, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui nos posicionamentos, nas técnicas. E aí, o que acontece? Toda a situação do contrastado, ela vai definir exatamente se as partes moles têm ou não o funcionamento normal, como está aí, ou estaria cheio de manchas pretas, Igor, quando são gases, bolos fecais. Quando são manchas pretas e brancas, a nitidez é exatamente de uma situação de trânsito gástrico. O paciente vai ter que tratar. Nem sempre vai ser cirurgia, né? Mas quando tem só manchas mais escurecidas, que são igual a bolas, assim, vários círculos, tá? É exatamente como está ali duas sinalizações dizendo gás. Vai ter os gases. Quando é gases assim, vai ser beleza. Mas, normalmente, quando a gente vai fazer o primeiro raio-x do paciente, a gente não precisaria nem fazer o contrastado. Poderia só fazer um raio-x. Faz o raio-x, o primeiro exame, vem a técnica em enfermagem, aplica o contrastado e ele começa a agir. E quando ele chega nessa região que a gente consegue verificar se tem ou não a formação de gases ou se aparece brilhantemente em branco alguma patologia, aí sim a situação é mais agravante e a gente vai acompanhando a transição do contrastado. Mas assim, ó, vai vir para ti uma prescrição que ou tu vai fazer um trânsito gástrico, a esofagografia, que pega um pouquinho do intestino, né? Ou nós vamos fazer o RED, que a gente vai falar na aula de... Deixa eu até ver aqui. Nós vamos falar na aula do dia 1º, que vai ser a seriografia, que também pega ali o esôfago e o estômago, mas o duodeno, que também às vezes dá processos inflamatórios no duodeno. Então, tu vai fazer aquela região ali. O que vai mudar em algum momento, que aí sim possa tu fugir dessa prescrição, é o que o radiologista vai instruir. Então, tem duas situações que vocês vão trabalhar com o radiologista. Vocês vão trabalhar com o radiologista muitas vezes na sala, quando é
ou ele vai ficar na sala, ou ele vai acompanhar e de vez em quando voltar e ver se está fazendo efeito o contraste, se já está aparecendo alguma coisa. Ou para conversar com o paciente, né? Mas vai ser nas radiografias com meios de contraste ou lá em toma e ressonância, que aí ele está do outro lado, muitas vezes, do biombo, né? Com uma outra salinha, com vidro, com uma sala blindada, né? Aonde ele, às vezes, vai fazer um sinal para ti, querendo uma imagem a mais, focada, ou vai olhando no monitor da tela as imagens, bate no vidro, te chama, mas o que a gente evita, tanto num exame como esse aqui, ou como toma e ressonância, é deixar um paciente sozinho na sala. Então, sempre, geralmente, o médico vem até nós. Porque nos dias que a gente faz trânsitos gástricos intestinais, ou outro exame meios de contraste, vocês geralmente vão chegar no plantão e vão ser instruídos aí na sala do radiologista e comunicar ele. Ou hoje, sistema de WhatsApp, já avisa o doutor, ó, tá chegando o primeiro paciente de contrastado. Então, muitas vezes acontece. Qual o motivo que dá os nós nas tripas? Gente, nós temos uma situação aqui, né, a pergunta do colega. Então, assim, pode acontecer que os nós nas tripas sejam muitas vezes gerados por processos inflamatórios não gastrointestinais, mas que acontecem desde o ligamento do esôfago com o fígado. Acaba acontecendo um acúmulo de gorduras e realmente dá os nós nas tripas, como eles chamam. Para isso, não vai ser feito simplesmente um tratamentozinho. Acontece muitas vezes até de procedimentos cirúrgicos. Não sei se vocês já ouviram falar, eu falei antes da esteatose, né? Mas tem problemas, às vezes, de pessoas que não têm a metade do fígado. A metade do fígado, e aí começa a prejudicar a distribuição das enzimas, a distribuição das enzimas digestivas para fazer a reação química. E aí esses nós nas tripas, eles se embolam, né? São a mesma coisa como é que eu vou explicar para vocês? Quase o formato de uma salsicha. Até nós temos uma imagem aí no material que a gente vai ver depois, aonde realmente acaba se dilatando, né? E isso também vai prejudicar no intestino. E aí acaba o intestino ali, o intestino delgado, que tem os 4 a 7 metros, tendo processos inflamatórios. E aí não vai ocorrer a passagem do alimento para o reto, para poder, então, evacuar. E aí não vai acontecer a finalização do processo da digestão. Então, isso pode ser, muitas vezes, interrompido por uma situação da investigação que a gente vai estar fazendo. E aí também nós vamos ter que controlar se nessa imagem aqui, na primeira, ou depois, durante o contrastado, o paciente possa apresentar pelo menos em torno, como diz aí, 25 gases eliminados diariamente de extensão abdominal. Tem paciente que tem flatulência excessiva. Forma tantos gases que vocês não enxergariam aí essa imagem dessa forma. Perde-se a visão das estruturas, simplesmente inflama completamente a ponto de prejudicar o paciente. E nós temos do esôfago para o estômago o transporte sempre de alimento sólido, de alimento pastoso, né? Os líquidos, e se eles não chegarem no estômago, eles acabam acrescentando algumas doenças a mais. E uma delas é o câncer, né? O câncer, que a gente diz câncer digestivo. Porque se nós temos a chance de encontrar um paciente que tem um problema digestivo, tem um CA de fígado, para ir para o esôfago, ou do esôfago para o fígado, ou para ir para o pâncreas, que isso acontece bastante, o paciente de pâncreas, ele sobrevive em torno de até 4 meses. Ele não sobrevive mais do que isso. E o pâncreas, ele é pequeno, ele não é grande. Então, ele não tem muito espaço